Oi pessoal, hoje a gente dá continuidade à nossa aula 3 de cartografia e eu só queria fechar, porque na outra aula não deu tempo, sobre o assunto projeções, tá certo? Nós temos 4 tipos grandes de propriedades consideradas numa projeção cartográfica. Então a gente tem uma projeção que pode ser considerada conforme, onde a gente vai ter o cruzamento dos paralelos e dos meridianos, né? Em ângulos retos, tá certo? Os ângulos retos formando 90 graus é o tipo de projeção conforme. E nesse tipo de projeção, os ângulos são conservados e as áreas apresentam deformações, ou seja, obviamente por serem ângulos retos eles vão ser conservados, mas aí a gente vai ter uma deformação, uma pequena deformação nas áreas do país que a gente quer representar. Depois a gente tem a projeção equivalente, que são as projeções que apresentam bastante deformidade em torno de um ponto, devido à variação da escala que a gente vai utilizar nela, tá bom? Nesse tipo de projeção, a gente vai conservar as áreas e distorcer os ângulos. Então, vamos só fazer uma comparação. A projeção conforme, os ângulos são conservados e as áreas são deformadas. Na projeção equivalente, as áreas são preservadas e os ângulos são distorcidos. Existe uma inversão aí, tá ok? A projeção equidistante não apresentam deformidades lineares, as distâncias estarão condizentes com a realidade apenas em uma direção. Então você escolhe uma direção e a partir daí você vai ter uma distância de acordo com a realidade do terreno. Nesse tipo de projeção, preserva as distâncias, mas deforma as áreas e os ângulos. E a projeção afilática são aquelas em que não preservam forma, ângulo, distância ou área. Ou seja, não há conservação das propriedades que uma projeção, uma região vai ter. Porém, nesse tipo de projeção, a gente vai ter uma minimização das deformações todas apresentadas. Então, de acordo com o que você queira representar e como você precise representar, você vai escolher um tipo de projeção. Se você vai querer preservar os ângulos, você vai ter que usar a conforme. Se você já vai preferir preservar as áreas, vai ter que ser equivalente. Mas se você quiser dar uma direção, né, específica nessa projeção, né, preservando as distâncias reais, aí você vai precisar da equidistante. Mas se você quiser um conjunto menor de deformações, você vai usar a afilática, ok? A gente conclui projeções e já vai partindo para um assunto bem interessante, que é o de coordenadas geográficas. No geral, quando eu estou em sala de aula com vocês, a gente constrói a malha cartográfica, no quadro, e aí nós vamos construindo esse conceito de longitude e de latitude. Mas, como não é possível até então, a gente vai fazer de um jeito bem simples para vocês entenderem, tá bom? As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que vão cortar o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. É a partir dessas coordenadas geográficas, por exemplo, que o GPS utiliza-se para dar uma localização exata do destino que a gente quer chegar ou aonde a gente se encontra. É com as coordenadas geográficas, por exemplo, que a gente pode, no nosso celular, através de um aplicativo, chamar um Uber ou 99 e ele pode, com uma certa precisão, chegar até a nossa casa, chegar até a nossa residência, tá bom? A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos. Um grau vai corresponder a 60 minutos e um minuto corresponde a 60 segundos. Então, no geral, a gente conhece uma coordenada geográfica fechada em grau, mas ela pode sim vir com minutos e segundos, tá certo? Dessa maneira, temos dois tipos de coordenadas geográficas. Olha lá. A latitude, está aqui bem representada, ó, a principal dela é o Equador, que vai nos dar uma noção do hemisfério norte e do hemisfério sul, né? Ela vai fazer essa divisão. E os alunos costumam perguntar, professora, mas o Equador existe? O país Equador, sim, mas o Equador, latitude, ele não passa de uma linha imaginária, que é necessária para que a gente tenha uma orientação e uma localização mais adequada no nosso planeta, tá bom?
Elas são linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal, também conhecida como paralelas. O círculo máximo da esfera terrestre na horizontal é chamado de equador. O equador corresponde à latitude zero, dividindo o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. As latitudes elas vão variar de 0 a 90 graus. Então, no caso das latitudes, a gente pode ter de 0 a 90 graus ao hemisfério norte e de 0 a 90 graus ao hemisfério sul. E a latitude, além de servir para a localização geográfica, é uma variável importante para estudar os tipos de clima da Terra, pois a incidência de raios solares no planeta é maior nos lugares com latitudes menores, isto é, mais próximas à linha do Equador. Isso é fato, pessoal. A linha do Equador ela vai concentrar os raios solares de forma mais incidente nessa região, né? Percebam aqui, ó, entre a latitude 0 e a latitude 20 graus norte e 20 graus sul, a gente vai ter uma maior incidência dos raios solares. E são áreas, olha lá o que eu estou falando, com algumas exceções, são áreas quentes, né? De climas quentes, por conta da insolação, por conta dos raios solares, tá? Eles vão incidir quase que diretamente sobre essa região. E por que eu falei em algumas exceções? Porque quando a gente fala de clima, se você está, por exemplo, em uma região dessa, e nós vamos ter uma montanha ou um relevo muito elevado, aí sim, o fator predominante não vai ser mais a latitude, mas vai ser a altitude. E nesse caso, o topo da montanha, de fato, vai ser frio, não é? E a sua base será uma região de clima quente por estar próximo a essas baixas latitudes, ok? Aqui ele explica um pouco mais sobre isso. Eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque quanto mais a gente se distancia do Equador, menores são as temperaturas. Perceba, Círculo Polar Antártico no sul e Círculo Polar Ártico no norte. São regiões frias porque estão em latitudes altas e estão distantes do Equador. E os raios solares não vão incidir diretamente nessas regiões, eles vão apenas tangenciar, tá bom? A longitude são as coordenadas geográficas que cortam a Terra no sentido vertical, também conhecidas como meridianos. A distância das longitudes, aí sim, vai variar de 0 a 180 graus. No caso da latitude, ela é de 0 a 90, norte e sul. No caso da longitude, ela é de 0 a 180, de leste para oeste. Como padronização internacional, adotou-se o meridiano de Greenwich como ponto de partida, ou seja, a longitude 0 grau. O meridiano de Greenwich, para quem não conhece, fica na Inglaterra, tá bom? Assim, tal meridiano divide a Terra em ocidental, que fica a oeste, e oriental, que fica a leste. Foi a partir das longitudes que se criaram os fusos horários. E os fusos horários, pessoal, são importantíssimos para a nossa localização, para o nosso deslocamento no planeta. Todos os meridianos se encontram e se cruzam nos polos norte e sul, aqui em cima, se você puder ver. E percebam o detalhe, a gente vai ter o meridiano 0 graus, que nós já vimos é o Greenwich, mas aí a cada 15 graus a gente vai ter mais um meridiano. Então, 0 a 180 para leste e 0 a 180 para oeste. Lembrando a vocês que se você dividir 180 por 15, você vai ter 12. Isso equivale o quê? 0 a 12 horas para leste e 0 a 12 horas para oeste. A gente já vai entrar daqui a pouco em fuso horário para entender melhor sobre isso, tá? Todos os meridianos se encontram e se cruzam no ponto norte, no polo norte e no polo sul, né? Até porque a Terra é semelhante à circunferência. A forma dela, obviamente, é geóide, mas é semelhante a uma circunferência, ok? E aqui está a malha cartográfica, que eu disse a vocês que em sala de aula a gente faz isso presencialmente, mas vejam só. Eu tenho o ponto A, o B, o C e o D. Vamos fazer esse ponto A para ver se a gente entendeu basicamente o que é latitude e o que é longitude. Esse ponto A, por exemplo, ele vai nos trazer 50 graus de latitude norte e vai nos trazer 100 graus de longitude oeste. Como é que eu sei isso? Você vai fazer o cruzamento entre latitude, aqui ó, certo? E longitude. Fazendo esse cruzamento, fazendo essa cruz, você vai ver que latitude está horizontal e longitude é vertical.
Então, nesse caso, 50 graus latitude norte e 100 graus longitude oeste. Ok, pessoal? Dá para vocês em casa fazerem os outros pontos também, tá? Para ir treinando. A gente vai ter exercício sobre isso. E fuso horários. Eles formam uma divisão em que o globo terrestre é fatiado em 24 pedaços, com cada um medindo 15 graus de longitude. Assim, cada fuso equivale a 1 hora e, à medida que nos deslocamos entre cada uma dessas faixas, o horário vai se alterar. Os fusos são medidos em GMT, sigla para Greenwich Mean Time, ou seja, o tempo medido a partir de Greenwich, ok? Dá uma olhadinha na imagem aqui embaixo para vocês entenderem melhor. Um fuso, 15 graus, vai corresponder a 1 hora. E aí, essa imagem ao lado do globo vai nos dizer, por exemplo, que quando eu saio de Greenwich e me desloco para leste, eu vou acrescentar as horas ao meu fuso. Mas se eu saio de Greenwich e vou para oeste, eu vou diminuir as horas. Percebam aqui, a cada 15 graus eu acrescento 1 hora para leste e a cada 15 graus eu diminuo 1 hora para oeste. É importante entender isso porque as questões que vocês vão fazer de fuso horários vai te cobrar essa parte, tá bom? Sendo a Terra uma esfera, ainda que não uma esfera perfeita devido ao seu formato que é geóide, ela é dividida em 360 graus, ficando 180 graus para oeste e 180 graus para leste. O marco zero, ou seja, o ponto que separa um hemisfério do outro, vai ser convencionado em Greenwich, tá ok? A partir dele, a gente vai ter 180 para leste e 180 para oeste. A leste eu acrescento hora, a oeste eu diminuo. Dessa forma, à medida que nos deslocamos para o oeste do planeta, temos que diminuir as horas. E quando nos deslocamos para leste, a gente vai aumentar o valor da medida dos horários. Isso eu acho que já ficou claro. Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no ponteiro do teu relógio. Ele faz esse sentido horário, ele vai sempre começar para leste. Então, a leste eu acrescento horas, tá bom? Aqui tem um exemplo de fuso horário, tá? O fuso horário planetário. Olha aqui, ó, o meridiano de Greenwich bem representado. Ele passa em cima, né, de alguns países da África, corta ali um pouquinho a ilha da Europa, tá? Mas ele divide bem. E se a gente olhar para ele, por exemplo, no caso, o Brasil começa no fuso 2, tá? Mas veja só, esse fuso horário, ele é global. O fuso horário brasileiro, ele já é com algumas adaptações por uma questão muito simples. A gente tem um território quase que continental. Então, no Brasil, nós vamos ter um fuso horário adaptado à nossa situação, tá bom? Mas ele vai seguir essa mesma regra do meridiano de Greenwich a oeste, eu tiro horas, e a leste eu acrescento. Exemplo, se eu saio do Brasil e vou me deslocar até a China, eu vou sair do oeste para leste. Então, eu vou acrescentar horas. E também considerar o tempo de voo, tá bom? Fuso horário. Se na cidade de Nova York, localizada no fuso 5 GMT, são 8 horas, na cidade de Brasília, que está localizada no fuso 3 GMT, são 10 horas, pois a capital brasileira encontra-se 2 fusos a leste da cidade estadunidense, certo? Aqui ele faz o cálculo bem legal para a gente entender. Então, essa diferença é importante para vocês. E quando geralmente nós temos uma prova, uma questão que nós vamos resolver em outras aulas, no material de vocês de atividade também vai ter, no geral, essa questão vai nos trazer um mapa, como esse aqui, ó, apresentado, com a divisão do fuso para vocês calcularem. Mas é importante ficar atento. Se eu vou a leste, eu acrescento horas. Se eu vou a oeste, eu diminuo. E eu preciso sempre somar o tempo de voo. O tempo de voo, gente, ele não diminui, ele é somado. Até porque aqui ninguém nunca viajou no tempo para voltar no passado, tá? É sempre somado. O tempo de voo vai ser sempre somado. Agora, se eu estou indo para oeste, eu vou diminuir o horário. Mas se eu estou indo para leste, eu também vou somar o fuso horário, tá ok? Isso era o que a gente tinha para ver, além de cartografia. Espero que vocês tenham gostado e vamos até a próxima aula. Até lá, pessoal!